Conforme foi solicitado aí pelos lojistas, nós fizemos aí um alinhamento com o prefeito e te agradecer, prefeito, por nos receber na sua casa, essa manhã de sábado, estamos vivendo aí. Sempre à disposição. Né? Então, hoje nós tivemos uma reunião desde as 11, então nós alinhamos algumas coisas, vou passar a palavra para o Maurício, para estar direcionando aí, passando para vocês o que foi conversado. De acordo, com as demandas e tudo aquilo que vocês têm nos pedido, nós traduzimos isso num ofício e viemos aqui agradecer também ao prefeito pela oportunidade de nos atender aqui na sua casa. Nós estamos aí num momento de isolamento social, então não pode receber ninguém em casa, gente? É o melhor, mas o prefeito abriu para a gente essa prerrogativa para que a gente tenha condição de tomar essas iniciativas que são necessárias nesse momento. Então eu queria, logo depois nós vamos colocar aí no grupo e também enviar para todos os associados qual é o conteúdo do ofício, e o prefeito já, depois da nossa reunião, ele já vai manifestar sobre os nossos pleitos em relação aos investimentos em saúde pública, o que pode ser e como poderia ser um investimento ou cessão de pessoas para amparar o nosso único hospital nesse momento, com relação às medidas de combate e enfrentamento à crise pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas, que são vocês, como nós vamos salvar as nossas empresas. Então, dessa forma, nós fizemos ali a sugestão com relação a uma prorrogação ou suspensão dos impostos e taxas que são cobrados pelo município, e tarifas, que é o ISS, que é o IPTU, e tarifa de lixo e esgoto, e também com relação à tarifa de água. Com relação à demanda que nós fizemos, dá licença, com relação à demanda que nós fizemos da questão do recurso, o prefeito disse da dificuldade que ele tem de arrumar dinheiro novo, porque o dinheiro para a saúde, o dinheiro da prefeitura é um dinheiro que ele tem o seu destino certo dentro do orçamento e ele não pode ser gasto de maneira diferente. Então ele nos mostrou o valor, que é vergonhoso, o valor que foi enviado pelo governo federal para o município de Itaúna para fazer frente a essa pandemia, na ordem de 260 mil, não é isso, prefeito? Certo. Que, de acordo com o projeto que nós fizemos para amparar o hospital, isso aí não daria para comprar nem os EPIs para esses 30 leitos, mas o prefeito já disse que esse valor já foi repassado, ou vai ser repassado, não é isso? É um dinheiro de uso exclusivo, Sim. E ele já foi repassado para essa área? Já vem direto para a área. Já vem direto para a área. Com relação, então, às outras prerrogativas, eu gostaria que o prefeito falasse sobre todas elas e como que a gente pode contar com a prefeitura nesse momento que a gente vive, que é sem droga. Nós precisamos de socorro para que a gente mantenha as nossas lojas abertas e gerando emprego, renda e também tributos para o erário público poder fazer frente a essa pandemia. Agradecer aqui a visita do Diógenes e do Maurício, e me colocar sempre à disposição de todos vocês num momento extremamente delicado. Na verdade, nenhum de nós, das nossas gerações, conviveu com algo parecido. A última pandemia que tivemos em 1918, com a gripe espanhola. Então eu, enquanto médico por formação, eu conhecia a pandemia dos relatos de livros acadêmicos. E agora estamos lidando com isso na prática. Ou seja, tudo muito novo para todos nós. E mais ainda para a população em geral, que não tem a formação na área de saúde, que tem uma dificuldade às vezes de compreensão dos mecanismos de funcionamento de uma pandemia e do envolvimento que isso causa na comunidade como um todo. E nós estamos aprendendo na prática a devastação tanto da área da saúde, das pessoas, os exemplos que chegam, por exemplo, do Equador,
com a putrefação de corpos de cadáveres dentro das casas sem conseguirem ser recolhidos pelas funerárias, demonstra a crueldade de uma pandemia e a devastação econômica que vem junto a isso, que todos nós estamos vivendo isso na prática. Pois bem, como o Maurício disse, nós temos uma dificuldade muito grande orçamentária. Primeiro porque as verbas da área da saúde, grande parte delas são verbas vinculadas, que têm que ser utilizadas especificamente para um fim já determinado. Então nós não podemos mudar a destinação do recurso. Então, é importante que tenhamos recurso novo. Recurso novo, ele só vai ser encontrado através de ações do governo federal, que é quem tem a possibilidade de fazer a emissão de dinheiro através da Casa da Moeda. O poder público estadual e o poder público municipal não tem essa prerrogativa. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de destinar recursos novos para a nossa casa de caridade. Gostaríamos muito de poder fazer isso na prática. Não é? É extremamente necessário, mas não temos a condição legal de fazê-lo. Portanto, temos que fazer esse esforço junto ao governo federal para que a gente consiga realmente sensibilizar o governo federal da importância de destinar recursos novos para os municípios que tenham a condição, como é o caso de Itaúna, de fazer o enfrentamento do coronavírus. Né? A forma de fazer isso, então, seria cobrando aí dos deputados federais eleitos, todos aqueles que forem do relacionamento de todos vocês e também do nosso relacionamento, a gente cobrar isso para que a gente consiga reverter a situação de legislação para trazer recursos federais para a nossa cidade. É isso, prefeito? Dos deputados federais e dos senadores. E dos senadores também. Com relação aos tributos municipais, primeiro é importante nós lembrarmos que esse mandato tem sido uma grande provação, porque primeiro tivemos que conviver com o confisco financeiro do governo do estado, que usurpou 35 milhões de reais da cidade. E se não tivéssemos uma receita própria boa e que tivéssemos otimizado essa receita, não teríamos conseguido manter os serviços essenciais em funcionamento como conseguimos. E também não teríamos conseguido manter os salários em dia do funcionalismo público. Então, a receita própria do município, Itaúna sempre se posiciona entre os 10 primeiros municípios em receita própria do estado, ela possibilitou que atravessássemos aquela tempestade. Agora estamos diante de um verdadeiro tsunami. Não é? E para vocês terem uma ideia, no mês de março, a arrecadação de ISS foi algo em torno de 110 mil reais da prefeitura, quando normalmente é em torno de R$1 milhão mês. Então vejam o tamanho da crise que se está do ponto de vista financeiro. E isso interfere brutalmente no fluxo de caixa da prefeitura municipal. É evidente que nós vamos estudar uma série de possibilidades em relação aos tributos municipais. Por exemplo, já soltamos um decreto que faz com que a prefeitura, o SAAI propriamente dito, a autarquia SAAI, não faça corte de água durante a pandemia, porque isso aí causa um transtorno maior ainda. Se nós estamos pregando o isolamento social e a pessoa não tem como lavar as mãos dentro da sua própria casa, não tem sentido. Então, isso já está abolido temporariamente até que a gente consiga atravessar essa pandemia. Com relação ao IPTU, nós já no passado, 2 anos atrás, já fizemos o retardamento do pagamento do IPTU, passando o início do pagamento do mês de abril para o mês de junho. Então, nós vamos estudar uma forma de flexibilizar mais ainda o pagamento do IPTU a partir do mês de junho, ou atrasando o recebimento disso para meses subsequentes. Com relação ao ISS, nós não temos muito o que fazer em relação a ele, porque a mesma forma que
temos prestadores de serviços que não estão em funcionamento, nós temos outros que estão trabalhando normalmente, né? Então, criar um benefício para quem está trabalhando é uma situação complicada. Então, nós vamos debruçar com a equipe de finanças para ver o que é que pode ser feito realmente em relação ao ISS e com relação à taxa do lixo, né, para eu poder pagar a empresa que faz o recolhimento do lixo, eu preciso receber a taxa. É o tributo financiador, né, do trabalho que é exercido pela empresa prestadora de serviço. E Itaúna reconhecidamente é uma cidade limpa. Todas as pessoas que vêm de fora na cidade, elas ficam surpresas com a limpeza da cidade. Então, para mantermos a cidade limpa, em especial durante um quadro de pandemia, né, que interfere brutalmente na questão da saúde pública, nós precisamos manter a cidade limpa. Vigilância sanitária. Exato. Então, mas vamos nos debruçar muito em cima disso, até porque se a prefeitura abre mão das suas receitas próprias, e seguramente não teremos uma boa receita nos meses vindouros em ICMS, porque a atividade econômica está muito paralisada, isso também vai diminuir, né, que é um tributo estadual, em que o município tem 25% da sua arrecadação. Evidentemente que isso vai causar um transtorno financeiro imenso ao poder público, né? Nós já estamos pensando na forma de conseguirmos fazer o pagamento do funcionalismo para o mês de abril, né? Estamos agora concluindo o pagamento do mês de março, dia 9, e aí já estamos começando a pensar como é que vamos fazer com o pagamento do funcionalismo. São 2.500 pessoas na prefeitura que precisam receber os seus salários e mais 300 funcionários no SAREM. Então, é uma situação extremamente preocupante, da mesma forma que todos vocês estão preocupadíssimos com a paralisação dos seus negócios, né? O poder público sente esse mesmo efeito, da mesma forma e às vezes até pior, porque a primeira coisa que deixa de ser paga é o tributo, né? Eu até peço ao prefeito, né, para que faça o esforço necessário para que pague em dia os salários, para que esse dinheiro circule no comércio e tenha condição de comprar nas nossas lojas. Traduzindo então em ação, prefeito, do ponto de vista então do tributo de água e esgoto, né, de água somente, a água não será cortada e provavelmente depois deve ser feito um parcelamento ou um refis dessa conta de água. Com relação à tarifa de esgoto e de lixo, ela precisa ser paga para que o senhor tenha condição de fazer frente aos pagamentos de quem presta. Com relação ao ISS, da mesma forma, se não houver essa cobrança, não tem jeito de fazer uma exceção para determinadas empresas, sendo que outras estão funcionando. A lei é única. A lei é única. Então, e com relação ao IPTU, será feita uma análise, por exemplo, de que durante o período que se estender a pandemia, suspende-se o pagamento do IPTU e analisa-se a possibilidade dele começar a partir da data que nós tivermos graficamente mostrando que a pandemia está regredindo, né? Provavelmente, o que seria em junho, o pagamento iniciaria em agosto. O senhor vai analisar isso para a gente, não é isso? E com relação... ITBI. E com relação... Oi? ITBI. ITBI, nós vamos fazer um estudo agora, nessa próxima semana, com o nosso setor de finanças, boa lembrança, Jorge. Entendemos que talvez a flexibilização do pagamento de maneira parcelada ajude a produzir negócios, né, e facilitando mais engajamento no setor imobiliário e que permita uma transação e uma circulação de dinheiro que ajude a movimentar a economia combalida desse momento. Exato. Né? Esse pleito, inclusive, nós trouxemos para o prefeito, juntamente com o Diógenes, do ITBI, para que nós tenhamos condição de ajudar as imobiliárias nesse momento, que vivem também um momento de crise, porque as pessoas não estão pagando aluguel e vão precisar renegociar esses aluguéis, é evidente, e elas precisam pagar os seus custos. Então, se houver mais negociações imobiliárias de negócios que ficaram pendentes,
elas terão essa receita e também, né, virão somar junto conosco para que a gente consiga negociações melhores aí para os lojistas que hoje pagam seus aluguéis. Mas faço um pedido muito especial a cada um de vocês nesse momento. Primeiro da compreensão do quadro de pandemia como um todo. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos sofrendo consequências e vamos sofrer essas consequências por muito tempo. O estrago econômico que a pandemia vai fazer no Brasil é imenso. Mas sabemos também que a única coisa que tem funcionado de fato no enquadramento do quadro pandêmico é o isolamento social. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa, evite contatos, evite a possibilidade de a transmissão do vírus para uma outra pessoa ou para você mesmo, porque isso compromete brutalmente a capacidade de atendimento do setor de saúde. E nós, no Brasil, já temos um setor de saúde que é frágil, que não tem, vamos dizer assim, uma sobra no seu funcionamento. Se nós sabemos capacidade de atendimento. Se os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, está sofrendo, inclusive com a falta de respiradores, imagine se nós tivermos uma transmissão desenfreada no país. O que isso vai causar de repercussão no nosso sistema de saúde? Então, se puder, fique em casa, oriente as pessoas do seu vínculo, do seu círculo de convivência, a fazer o mesmo. Vamos evitar transitar desnecessariamente nas nossas ruas nesse momento, porque isso facilita demais a transmissão comunitária. O isolamento social, nesse momento, é extremamente importante. Importante dizer, antes da reunião nós estávamos analisando estatísticas, e nessas estatísticas a gente vê que a classe entre 19 e 39 anos de idade, e que está liderando assim, largamente, em grande escala, o número de pessoas que estão suspeitas de contaminação, não é isso, prefeito? Exato. E dessa maneira, nós pedimos encarecidamente a essa classe, até falei isso com o Guilherme, que está aqui conosco, trabalha pela CDL, pedindo a ele, Guilherme, forma a opinião junto dos seus amigos. Esses estão crescendo a cada dia, no mínimo 20 a mais de pessoas suspeitas. E ontem, de anteontem para ontem, nós tivemos um crescimento de 30 a mais, que hoje são mais de 150 pessoas. E os de 40 a 59 anos, que estão em segundo lugar. 187. Hoje, nós já estamos passando, são 187 pessoas na faixa etária de 19 a 39 anos. Então vamos tomar esse cuidado e nos ajudar nesse sentido, porque nós, enquanto entidade classista, enquanto líder, estou aqui representando vocês, estamos aqui cobrando do prefeito ações, o prefeito, por sua vez, cobrando do governador, cobrando do governo federal e tomando as suas medidas, mas a população, no nosso entendimento, tem que fazer a sua parcela, não é isso? Sem dúvida alguma. Porque o se engajamento da comunidade, para podermos fazer um isolamento social correto, que dê resultado, o engajamento é fundamental nesse momento. É o que indica, o dia que nós vamos abrir as nossas lojas, por tudo que nós estudamos e conversamos aqui, é o dia que estivermos com um número decrescente e agora os exames começarão a ficar prontos, confirmando ou não os casos, confirmando ou não os óbitos, então nós devemos atentar a isso. Já tivemos em cidades vizinhas confirmações de casos e aqui em Itaúna ainda não, por isso que a gente está um pouco mais relaxado. Lembrando que em Minas Gerais, na cronologia do quadro da pandemia, nós estamos 15 dias atrás do estado de São Paulo. Então nós temos que atentar o seguinte: o que estava acontecendo 15 dias atrás em São Paulo é que está acontecendo aqui agora. Então prestem atenção nos números que estão saindo no estado de São Paulo agora.
esses são números que muito possivelmente nós vamos viver daqui 15 dias. Então o isolamento social nesse momento é fundamental. E por fim, prefeito, né, queria ouvir o Diógenes também, alguma ponderação, e pedir, né, a todos, né, nós estamos vivendo aí o momento da Páscoa, eu acho que é um momento para a gente refletir, pensar, ver de que maneira essa situação, né, que nós estamos vivendo de provação está nos trazendo de experiência para crescimento pessoal, crescimento profissional, e que a gente, a partir de agora, comece a enxergar as oportunidades que podem ser geradas a partir de agora para as empresas. Porque a onda, o tsunami, coronavírus, ele já veio. E atrás dele vem uma outra onda de que são aqueles que se estagnarem e pararem de pensar proativamente nas estratégias que irão tomar para os seus negócios, para a sua família, etc. E para isso nós constituímos um manual para a retomada dos negócios, com as melhores práticas de administração e gestão de crise. E também um documento onde nós elencaremos para vocês todas as medidas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal que a sua empresa ou a sua pessoa poderá tomar de providência e aproveitar todas essas medidas. Vamos fazer isso também num formato de checklist, para facilitar essa didática, e vocês devem estar com seus contadores nesse momento, e aí eu agradeço a Conita, tanto pela doação feita ao Hospital Manuel Gonçalves de Souza Moreira, a Casa de Caridade, e também por ter nos ajudado, né, aí a elencar essas medidas, e aguardamos aí, né, da Prefeitura, né, a conclusão dessas decisões, e soltaremos para vocês hoje as medidas a nível federal, na segunda as medidas a nível estadual e na terça as que são a nível municipal, para que vocês recebam as informações de forma dosada e não confundam muito as medidas nessas esferas e possam tomar as providências e voltarmos, né, no menor espaço de tempo possível, com a bênção de Deus, a retomarmos nossos negócios, termos harmonia nos nossos negócios e nas nossas famílias. Por fim, pergunto ao prefeito, né, nesse momento de Páscoa que a gente tem, que a gente vive nesse momento, nós temos alguns associados que trabalham exclusivamente com produtos como chocolates e produtos para Páscoa. Eu pediria ao prefeito que, né, pensasse alguma alternativa. Obviamente que a gente não pode beneficiar ninguém em detrimento de outros. Eu acho que o que for para um tem que ser para todos os lojistas. Então, eu gostaria que fosse pensado a melhor maneira possível para que estes não tenham seus estoques perdidos e podem levar, inclusive, essas lojas ao seu fechamento. E também produtos perecíveis. Produtos perecíveis e que são vendidos em supermercados que estão com suas portas abertas. E outras situações que se configuram da mesma forma, que eu acho que através do convite que me foi feito e que agradeço, da participação no comitê da prefeitura, nós poderemos ir alinhando essas informações, levando para vocês e também levando sugestões para que o poder público municipal nos ajude a vencer esse momento. Importante a entrada do Maurício no comitê de enfrentamento da crise do coronavírus, exatamente nesse sentido, né, de podermos alinhar da melhor maneira possível ações do poder público, da iniciativa privada, né, do Hospital Manuel Gonçalves, no sentido de fazermos esse enfrentamento conjunto. Né? Nós só vamos conseguir sair bem dessa crise se trabalharmos conjuntamente, num regime de parceria entre todos os setores organizados da sociedade civil. Então isso é muito importante e toda sugestão será muito bem-vinda e muito bem recebida para discutirmos dentro do comitê, para tomarmos as decisões inerentes a cada uma delas, né, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Por fim, eu estou com um grupo, eu sou filho de comerciantes, então a gente depende do nosso negócio para a gente sobreviver também. E, com certeza, hoje o pensamento principal da pandemia é salvar vidas. Depois a gente salva a economia. É triste falar, nós estamos numa guerra. Isso é uma guerra sem proporções.
E cada um de nós vai ter que se reinventar, vai ter que já pensar no que fazer no pós isso, e todos vão estar sofrendo economicamente. Ninguém vai sair, infelizmente, igual entrou antes dessa crise. Isso é fato, infelizmente. Não adianta a gente achar que vai ter um milagre, vai ter uma coisa diferenciada disso. Então temos que ser realistas, temos que pensar nas nossas vidas dos nossos familiares, nossos amigos, mas é uma guerra, estamos numa guerra. E é importante fazer aqui uma consideração que é uma realidade. O Brasil, historicamente, é um país que tem uma poupança interna, percentuais baixos em relação ao produto interno bruto. Então, isso vai fazer, infelizmente, com que o Brasil sofra mais do que outros países que têm uma poupança interna maior, como é, por exemplo, o caso dos países europeus. Então, infelizmente, o Brasil vai ter um pós-pandemia muito complicado do ponto de vista econômico, e nós temos que nos acostumar com essa ideia e nos reinventarmos enquanto sociedade e quais os melhores caminhos que podemos construir, e eu acho que esses caminhos têm que ser construídos conjuntamente. Eu acho que o otimismo, e o pensamento positivo nesse momento, ele nos ajuda muito a concebermos a situação e começarmos a planejar o nosso futuro. Traçarmos estratégias. Exatamente, com cenários aí, pelo menos 3 cenários. Realista. E dessa maneira, as pessoas conscientizarem do seguinte: o Brasil, eu tenho pensado muito nisso, tenho interiorizado esse sentimento para que eu consiga ter mais disciplina, foco, para que eu consiga traçar as estratégias, as melhores estratégias para os meus negócios, para a minha vida e da minha família, para os meus negócios e para os negócios de todos associados dessas entidades. E agradecer a Deus a todo momento, porque é a primeira vez que a gente vai passar numa situação drástica dessa, nos tempos modernos. O Brasil não tem guerra, não tem tsunami, não tem terremoto, como eu tenho dito. Agora, essa guerra contra esse inimigo invisível, Deus nos convocou a todos, Deus convocou a todos para essa guerra. Então todos têm que combater esse vírus e o enfrentá-lo, mas Ele ainda nos deu a prerrogativa de fazermos isso de dentro das nossas casas, e podendo aí fazer com muito sacrifício, com muita caridade, doações para fazer frente ao que é necessário, que é equipar o nosso único hospital. E também para que a gente, através da organização da sociedade, através das entidades classistas que nos representam, organizarmos a classe produtiva para a retomada no momento certo. Mas até pergunta ao prefeito o seguinte: o ministro Mandetta ontem, ele fez uma consideração, e acho que ontem ele teve a felicidade de fazer o pronunciamento mais coeso e mais objetivo que ele já fez até hoje, onde ele fala o seguinte: pessoal, gente, povo do Brasil, ele não estava falando só para político, onde ele fala o seguinte: não esperemos uma solução que cai do céu, como o Diógenes falou. Nós temos que ir à luta juntos. E se nós esperarmos as medidas federais, infelizmente, nós gostaríamos de falar com vocês aqui agora que nós íamos sair daqui agora e ia fazer como eu estou fazendo na casa do prefeito, ir atrás do deputado federal, do senador, para poder falar com ele: escuta aqui, vai lá e aprova uma medida para mandar para Itaúna 5 milhões de reais, que é o que nós precisamos para fazer frente a essa pandemia, mínimo aqui, para poder termos 30 leitos imediatamente. Mas isso não acontece nessa velocidade. Então, até que essas medidas cheguem na ponta, para que a gente tenha consequências dessas medidas, eu acho que se a gente hoje não tiver uma convocação, e aí peço ao prefeito que, se compartilhar desse pensamento, que faça uma convocação de todo itaunense, para que todo itaunense contribua, ajude, doe para essa campanha, doar para salvar. Então, gente, quero ouvir do prefeito, se a gente, como Deus nos convocou, está convocando a todos para ir à guerra contra esse inimigo invisível, a gente entende que toda a população deve abraçar essa causa juntos. Hoje, nesse momento, não deve haver situação
política, não deve haver situação de oposição. Eu acho que o prefeito me disse que é uma causa de todos. É uma causa de todos. E essa convocação, eu acho que o nosso comandante, né, quem foi eleito por nós, independente de situação, de oposição, do que quer que seja, é o nosso prefeito Nery Moreira. E nós devemos, né, seguir o comando, e gostaria que o senhor fizesse também essa convocação a todos para que doe pouco, quem puder doar pouco, doe de maneira intermediária, quem puder doar de maneira intermediária, doe muito, quem puder doar muito. Quem não puder doar nada, né, em dinheiro, que doe através de relacionamento, porque tem alguém do seu relacionamento que pode fazer uma doação, né? Então peço ao prefeito que passe também essa mensagem, vamos todos nos unir para poder fortalecer o nosso hospital, que com o hospital fortalecido, nós teremos condição de ser atendidos. Tendo condição de ser atendido numa medida gradativa, nós vamos ter aí a fatia da população que deve ser contaminada. É bom lembrar que alguns não vão ter efeito nenhum do vírus, alguns terão efeitos mínimos, alguns terão efeitos graves. Não existe um manual da saúde de cada um da população, infelizmente, não é isso? Então, peço, prefeito, para a gente encerrar, e de ordens, para a gente poder concluir fazendo todo mundo essa nossa doação, que é pedir a todos que doem, né? Doar no sentido de tudo que puder oferecer que seja confortador nesse momento. Seja o recurso necessário para poder fazer o enfrentamento, seja a doação de afeto às pessoas que vão estar sofrendo com isso, né? Mas essa é uma causa de todos, é uma causa suprapartidária que não envolve ideologias, não é muito antes, pelo contrário. Nós temos que ter amor ao próximo num primeiro momento, porque é uma situação absolutamente nova para a nossa sociedade. Então, esse enfrentamento tem que ser feito por todos. E aproveitarmos esse momento, inclusive, que vamos iniciar a Semana Santa Católica, e orarmos, né? Rezemos muito para termos sucesso nesse enfrentamento, porque a nossa sociedade seguramente ela será muito diferente à frente. As pessoas vão se lembrar dessa pandemia e o entendimento que isso vai trazer para nós, e que fica patente nesse momento, é que essa história de estado mínimo, ela não é real. Quando nos deparamos com uma situação dessa natureza, a participação do Estado, quando falo Estado, quero dizer todas as instâncias de governo, seja governo federal, estadual, municipais, são fundamentais para que a gente possa construir de maneira conjunta uma estruturação para poder fazer esse enfrentamento. Sem dúvida alguma. O que nós temos hoje, desculpa de ordem, mas me ocorreu um outro pensamento. Esse momento que nós vivemos, ele vai trazer para a gente uma experiência muito grande, né, que nós vamos deixar esse exemplo para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Assim como o que nós construímos hoje a nível de saúde pública e a nível de exemplo, não só às vezes para Minas, mas para o Brasil, de uma sociedade unida em prol de um único objetivo, que é colocarmos esse hospital de forma que consiga nos atender e que a gente consiga, através disso, abrir mais rápido as nossas lojas, abrir mais rápido os nossos negócios, voltarmos a faturar com velocidade e aí cobrarmos medidas para isso. Isso é um legado que nós vamos deixar para as gerações futuras, para eles não passarem pelo mesmo momento que nós estamos passando aqui agora. Desejo a todos aí, né, uma boa Semana Santa e que a gente tenha uma Páscoa abençoada do ponto de vista de que nós temos e podemos, né, acreditar em Deus e acreditar que esse momento é de provação e que virão dias melhores. Caminhemos com serenidade e isso tudo vai passar, né? Com muito esforço, muito trabalho de todos nós, todo mundo ajudando, né? A sociedade, né, se completando, né? Cada um no seu papel, tenho certeza que vão atravessar isso aí. Importante dizer que nós estamos sem máscara e sem luvas, porque para que vocês possam nos enxergar, né? Mas nós,
ao virmos para cá, nós estávamos com máscara, recomendamos a todos que tenham, né, às vezes aí as máscaras que sejam caseiras, que foi recomendado aí também pelo nosso ministro da Saúde a partir dessa semana, para que a gente possa, né, estar precavendo-se mais ainda e não sermos infectados no espaço de tempo curto. Isso. Agradecer, estamos juntos. Né? Muito obrigado a todos aí, Rodrigo. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Por ter conseguido a agenda para a gente aí com o prefeito. Obrigado, prefeito, por ter nos recebido e ter recebido as nossas demandas com atenção e mostrando que vai, né, ter proatividade, vai trabalhar junto com a gente, assim como já tem tido ao longo desse período que nós estamos vivendo. Obrigado pelo convite também por participar lá do comitê da prefeitura. Grande abraço. Um abraço para todos. Bom final de semana.